Meus amores, eu vou dar um bom dia a vocês, né? Pai do Senhor para quem é evangélico, para quem não é evangélico, eu tô dando um bom dia. Convido vocês para que vocês comecem a caminhar com Jesus, porque vocês sabem que Jesus é o caminho. Não tem um ser humano na face da terra que não saiba que Jesus é o caminho. E vocês comecem a caminhar com Jesus, vocês coloquem a alma de vocês nas mãos de Jesus, a alma, o corpo, o espírito, coloque tudo, porque dias difíceis virão, né? Dias terríveis virão. Por que não falar assim, né? Porque é verdade, dias terríveis virão. A aflição que vai vir sobre a terra, né? Vai ser o quê? Muitas pessoas vão se marcar com a marca da besta e vai ser uma vida maravilhosa para elas. Mas para aquelas pessoas que rejeitaram, para elas vai ser terríveis. Por isso que eu digo, vai ser dias terríveis. Para quem? Para quem segue a Deus. Para quem não segue a Deus, não vai ser dia terrível, não. Entendeu? Vai ser normal, igualmente o dia de hoje, entendeu? Mas para quem teme o Senhor, que quer conquistar a salvação da sua alma, então, para elas vão ser terrível, entendeu? E algo que eu digo a vocês, comece a guardar a palavra de Deus, porque vai chegar dias que vocês vão atrás e vocês não vão conseguir mais. Vai chegar dias que vocês vão correr atrás da palavra de Deus e vocês não vão a conseguir mais. Bora aqui para a Santa Escritura. Eu vou soltar o sonho aqui, né? Porque desde ontem, Cristo tá... eu fui para a igreja ontem, ele me chamou muita atenção, né? Porque eu não soltei um sonho, né? Que ele tava direto aqui na minha cabeça, eu não soltei. Hoje eu vou soltar, né? Hoje eu vou pedir a oportunidade, se o pastor me der, eu solto. Se o pastor não me der a oportunidade, eu faço igualmente ele já mandou várias vezes, né? Ele disse, quando eu sair dessa casa, eu faço o quê? Eu bato as minhas sandálias para que eu não leve nem o pó daquele lugar junto comigo, né? E que sirva de... É uma coisa assim que fala nas Santas Escrituras. Ele já me repreendeu várias vezes, né? Porque várias vezes as pessoas fazem isso comigo. Eu não pego e faço isso, né? E ele já me repreendeu. Eu tô cansada de levar repreensão por causa dos outros. Isso é terrível pra mim, entendeu? Eu não vou mais fazer isso, entendeu? Bora lá. Trabalhadores é pessoas que trabalham pela palavra de Deus. É pessoas que se dedicam a levar o evangelho. As mesmas coisas que Jesus fazia, a gente continua fazendo, né? Pregando o evangelho. Todo santo dia. Todo dia a gente prega o evangelho. Para os ímpios, a gente prega o evangelho chamando vocês o quê? Que vocês aceitem o sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário. Para aquelas pessoas que já são o quê? Que já são crentes, a gente prega o quê? É conserto de quê? Conserto de caminho, conserto de alma. Cristo vem buscar um povo lavado e remido pelo sangue dele. Mas a gente sabe que muitas pessoas estão dentro da casa de Deus, mas tem raiva do seu irmão, tem raiva de algum familiar. E por causa desse, vocês podem estar servindo a Deus há 50 anos. Por causa desse detalhe que tu não consegue perdoar, tu perde a tua salvação, vai direto pro lago de fogo. E é terrível, porque tu tá lá para alcançar a tua salvação da tua alma. É por isso que Jesus manda eu falar com as ovelhas dele. É justamente por isso. Eu faço mesmo, eu faço. E as ovelhas do meu amado, da minha alma, elas me ignoram. Elas nem gostam de mim, elas não gostam. Mas não tô preocupada com isso. Eu tô preocupada com o que ele tá pedindo para me fazer e eu não tô fazendo, entendeu? Por causa de quê? Por causa que acontece muito empecilho. Mas agora eu vou fazer desse jeito, entendeu? Porque, meus amores, ninguém tem o poder, jamais, ninguém tem o poder de sonhar com as coisas de Deus e principalmente de sonhar com o Rei da Glória, entendeu? Se ele não quiser se manifestar. Então, ele se manifestou para mim porque ele conta comigo. Aí eu vou virar as costas para Deus e abraço o homem. Jamais, meus amores, jamais, entendeu? Eu tenho que virar as costas para todo mundo e o que? Tá de frente com ele, tá de lado a lado com ele. Mesmo como assim, Mary? Eu vou mostrar para vocês nas Santas Escrituras, lá no livro que é tanto ignorado. Quando fala de rei, é ignorado. Sabe por que eu digo isso? Porque uma pessoa chegou e disse assim, é o livro de Salomão, que foi esse livro que o Salomão fez. E ele fez para a mulher dele.
como se Deus, como se Jesus Cristo não fosse o primeiro Adão. Cristo foi o primeiro Adão e Cristo continua sendo o último Adão. É só vocês lerem todas as escrituras que vocês vão ver. E Cristo era casado. Lá no Jardim do Éden ele foi pai de Caim, pai de Abel, né? Então, só vocês lerem. Ele diz claramente, eu sou o primeiro e o último. Porque ele é o primeiro. Por que ele é o primeiro? Porque foi ele que fez todas as nações. Por isso que ele diz, eu sou Deus de todos e pai de todos. É só vocês entenderem, entendeu? Eu já li esses versículos, por isso que eu tô falando pra vocês, entendeu? Depois eu faço mais vídeos mostrando esses versículos pra vocês, que ele confirma que ele é Deus de todos e pai de todos. Sabe por quê? Que muitas pessoas vão perder a salvação da sua própria alma? Porque elas ouvem a palavra de Deus, mas elas passam por cima. Me responde uma coisa, a sabedoria do rei Salomão vinha dele? Porque eu também não tenho sabedoria de nada, nem tampouco tenho conhecimento de nada, se não vir dele. Se vir dele eu entendo, se não vir dele, se é de mim mesmo, eu não sei, nem ler direito eu sei, vocês veem que eu gaguejo, né? Tento não sei quantas vezes ler uma palavra, pois então, sim. Não vem de mim não, vem dele para falar com o quê? Com as ovelhas dele. E as ovelhas dele são teimosas, são desobedientes, entendeu? Não é porque tu fala assim com nós, porque Cristo está direto tentando se comunicar com vocês. Vocês já pararam para pensar por que Cristo tenta todo se comunicar com vocês? Não, ele para para pensar ainda não. Pois para pensar, porque ele já está às portas e ele quer alertar vocês, sabe por que vocês estão dormindo, entendeu? As 10 virgens, todas as 10 cochilaram, os 10 templos dele estão dormindo. Esperaram tanto que acabaram dormindo. E nessa dormência de vocês é que ele vem. Vocês prestem atenção. Sabe por que 5 vezes se alertou? Todas 10 se alertaram. Mas o que? 5 estavam com azeite e 5 não estavam. Vocês sabem por que as 5 estavam com azeite e as outras 5 não estavam? Porque não acredita na palavra de Deus, nem a busca ele em espírito e em verdade. E as outras buscam, né? Só que elas esperaram que dormiram, né? Que falei cochilar, né? Torcarejo. Coisa assim, né? Que eu não sei nem falar. Eu não falo porque eu não sei falar. E eu sei que essa interpretação é dormir. Então, por isso que eu digo, todas as 10 dormiu, né? 5 é louca e 5 é prudente. 5 prudente porque tá aguardando por ele. Todas as 10 é para ser prudente. Todas as 10. Mas o quê? Fraquejaram na fé, na esperança. E tá direto o quê? Igual uma lâmpada na terra, sendo luz, entendeu? Continuando aqui, né? Bora pra cá. Vou soltar o sonho e vou ler esse versículo. Quem é esta que sobe do deserto e vem encostada ao seu amado? Eu comecei lendo o versículo. Aqui é Cantares 7. Vocês sabem que a sabedoria do rei Salomão não vinha dele. Vinha de quem? Vinha do Altíssimo. E aqui está se tratando sobre o quê? Sobre ele. É sobre ele. Continuando aqui. Eu sonhei que eu estava dentro de uma casa. Tava eu, minha irmã e Jesus. Eu estava aqui pregando o evangelho, ele estava aqui do meu lado pregando o evangelho, mas eu, nas redes sociais. Por isso, meus irmãos, que eu não tenho entendimento de nada se não for dado por ele. Se ele se afastar de mim, então, eu não sei de nada. Por isso que eu disse, Senhor, tu sabe, eu não sei ler, só se tu quer que eu faça, só me ajuda. Foi isso que ele fez. Ele apareceu para mim em sonho, mostrando que estava nas redes sociais pregando o evangelho, mais eu. Então, vou continuar o meu sonho. Aí, meus amores, estava a minha irmã estava fazendo algo. E ele, nós estávamos pregando o evangelho. Nós passávamos um tempo pregando o evangelho nas redes sociais. Não era um tempo muito grande, não, mas era um tempo. E quando nós parávamos de pregar o evangelho, ele ficava assim de frente para mim, eu de frente para ele, né? E ele se inclinava assim, como se fosse para pegar algo. Ele se inclinava, que eu fico me lembrando. Ele se inclinava e sumia. Como se ele tivesse pegado algo e sumido. Pois então, foi desse jeito. Aí eu fiquei assim, ele vai voltar, ele vai voltar, ele vai voltar. Eu fiquei desse mesmo jeito assim no sonho, ele vai voltar, ele vai voltar. Aí ele voltou. Quando ele voltou todo de branco. Quando ele voltou, olha, quando ele estava pregando o evangelho comigo aqui na terra, ele estava igualmente, ele estava com os discípulos, com as mesmas vestes, né? Eu acho que é as mesmas vestes, né? Porque era vinho até os pés, né? E tinha aquele outro manto
que foi aquele outro manto que é coberto por cima, que até pegaram a túnica, pronto, a túnica dele coberta por cima desse outro, dessa outra veste aqui até embaixo, né? Eu chamo veste, né, porque eu fico até assim pra chamar de vestido, né? Uma veste dele aqui até embaixo da cor de vinho. E tinha o que? A túnica dele até os pés, entendeu? Por isso que eu digo que ele tava igual, por isso que eu digo que ele tava igual, tava com os discípulos, entendeu? E meus amores, aí ele sumiu. Quando ele voltou pra mim novamente, ele já voltou todo de branco. Aí ele chegou pra mim e disse assim, tu me espera, eu vou voltar. E eu fiz só assim, tá certo, dizendo que eu ia esperar por ele, entendeu? E na hora que ele falou isso, ele sumiu da minha frente. Aí eu fiquei no sonho esperando por ele. Fiquei esperando por ele, me acordei esperando por ele. Fui lá no fundo do meu quintal, morta de triste porque eu tinha me acordado. E quando eu cheguei no fundo do meu quintal, a primeira coisa que eu vi eram as 6 horas da manhã. Assim que eu me acordei do sonho, eu fui no fundo do meu quintal, eu vi um arco-íris, que na Bíblia é chamado um arco. Eu vi um arco-íris, aí eu peguei e disse assim, ele fez aliança comigo de estar pregando o evangelho comigo até o último dia da minha vida, porque foi isso que eu prometi a ele, né? Então, se ele pegou, confirmou que também ia estar do meu lado comigo até o último dia. E disso eu jamais tenho dúvida, né? Se tu duvida, eu não duvido não, entendeu? Se tu não crê, porra, eu creio e acredito. Ainda confio nele, com a minha alma, entendeu? Eu aceitei Jesus Cristo como suficiente salvador da minha vida, salvador do meu corpo, salvador da minha alma, salvador do meu espírito. Aqui tudo não me pertence, aqui tudo pertence a ele, né? Agora bora pra cá, né, meus amores? Ó, meus amores, eu encerrei o sonho, vocês prestem atenção, né? Quando eu me acordei, eu fui pro meu quintal, vi um arco-íris, que é chamado na Bíblia um arco. E esse arco que eu vi, eu peguei e entendi tudo. Eu disse, Jesus fez um arco, Jesus botou um arco-íris, dizendo que estava comigo até o final dos meus dias nessa terra aqui, né? Eu não vejo hora de ir logo pra lá, né? Onde ele tá, né? Que é a melhor coisa mesmo. Talvez tenha pessoas que me ignoram porque eu falo isso. Mas vocês têm passagem nas suas escrituras que tem um profeta também dele, que ele chegou e disse a mesma coisa que eu falo, entendeu? Ele disse que a morte para ele é lucro, e é verdade, porque vocês não entendem, entendeu? As pessoas morrem de medo da morte. Eu não sei por que vocês têm tanto medo da morte. Vocês têm que ter medo da morte, não. Vocês têm que ter medo de quem o quê? Quem pode matar o corpo, pode matar a alma, ainda dá fim no teu espírito, tá? E dele você deve ter medo. Igualmente Cristo abre a boca e diz, você deve ter medo de Deus, mas não do homem que mata carne e não pode fazer mais nada com a alma de vocês, nem tampouco com o espírito, entendeu? Para vocês verem o tamanho do poder dele, né? Glória a Deus. Então, a gente tem que temer quem? Quem pode matar o nosso corpo, pode matar o nosso corpo, matar a nossa alma e matar ainda o nosso espírito, né? Da fim. Então, pronto, vocês entenderam, né? Bora pra cá. Terminei o sonho, agora eu vou soltar. Glória a Deus. Bora pra cá. É porque é o entendimento de Deus, né? Ele estava se referindo. Meus amores, é muito maravilhoso esse livro de Cantares. Quando eu leio esse livro de Cantares, eu fico assim, tem coisas assim que eu entendo, todas as coisas eu entendo do livro de Cantares, né? E tem coisas especiais, entendeu? Ó, deixa eu ler aqui pra vocês, ó. É coro, é Cantares coro que eu vou ler pra vocês agora. Cantares 7, versículo 5. Quem é esta que sobe do deserto e vem encostada ao seu amado? Por isso que lá no livro de João 21, né? João 21, e o versículo está esquecida, tá? Dizendo que estava dizendo que um profeta dele ia ficar vivo até a volta dele. Vocês sabem que aqueles profetas lá todos morreram, né? Mesmo nós sabemos assim, que não existe mais, talvez nem os ossos dele, né? Pois então, meus amores, se existe até os ossos dos outros, porque não existe os ossos dele, né? Eu não duvido não, né? Porque, meus amores, eram as pessoas consagradas a Deus, entendeu? Deus preserva é tudo. Deixa eu ler aqui algo pra vocês, ó. Tem três passagens que eu vejo nas suas escrituras que elas falam comigo por causa do sonho que Jesus apareceu. Primeiro, ó,
temos uma irmã pequena que ainda não tem seios. Que faremos até a esta nossa irmã no dia em que dela se falar? Glória a Deus. Presta atenção. Olha esse versículo aqui que está dizendo. Se ela for um muro, edificaremos sobre ela um palácio de prata. E se ela for uma porta, cercá-la-emos com tábuas de cedro. Tá vendo que aqui ele tá dizendo aqui no livro de Cantares que vai surgir alguém, e ele explicou bem, isso aqui, meus amores, não tem nada a ver com o rei Salomão, não, isso aqui tem tudo a ver com Cristo, com o nosso Deus de Israel. E aqui mais em cima, preste atenção nesse versículo que eu vou soltar para vocês saberem como era Deus que já estava falando, porque era o único que ia descer o mundo dos mortos e ia voltar. E vocês veem que ele falou muito antes de Cristo nascer, muito antes de Cristo fazer o sacrifício dele, só para vocês entenderem, ó. Põe em mim como selo sobre o teu coração. Eu coloquei ele sobre selo sobre os meus pensamentos. Daqui não saiu nunca mais, né? Somente com as visões que eu tenho dele, né? Aí não dá pra tirar ele nunca mais da minha mente, né? Continuando aqui, ó. Como selo sobre o teu abraço. A palavra de Deus está aqui comigo, entendeu? Porque o amor é forte como a morte e duro como a sepultura, o ciúme. Eu vou encerrar aqui para conversar com você. Qual é a pessoa que pode ter o conhecimento que o amor é forte como a morte? Se não for Cristo que ressuscitou entre os mortos, só é Ele. Por isso, meus amores, que Ele já deixou escrito. E outra coisa, quem que conheceu um sepulcro se não foi Ele? As pessoas não entendem as Santas Escrituras. E a gente está explicando, as pessoas ainda recusam. Para vocês verem, e aqui no final desse versículo ainda fala o nome dele, Senhor. Não fala em, como é o nome dele? Não fala Salomão não, porque Salomão, ele desceu o mundo dos mortos, mas nem de lá ele voltou. Então ele ficou lá e vai ficar até o dia do arrebatamento. No dia do arrebatamento, ele subirá com Deus se ele tiver feito as vontades de Deus aqui na terra, entendeu? Porque é assim que tem que ser, meus amores. Ó. Vou ler aqui para vocês novamente. Ó, ele tem todo o domínio para abrir a boca e dizer que o amor é forte como a morte. Por que ele pode falar isso? Porque que ele explica o amor é forte como a morte? Porque ele conhece. E o que? E ele, para vocês verem que nesses dois versículos ele se identifica como Cristo. Nesse versículo aqui ele se identifica como Cristo. Presta atenção, ó. Porque o amor é forte como a morte e duro como a sepultura, o ciúme. Você está vendo? Por isso que eu digo a vocês. Agora, continuando aqui, deixa eu... As suas brasas são brasas de fogo, lavareda do Senhor. Você está vendo? Aqui está tratando é dele. Qual é o homem que tem lavareda de fogo, se não for o nosso Redentor? O Cristo. Sem dizer que várias vezes ele já me mostrou lavareda de fogo no céu. Fora a lavareda que ele me mostrou no dia que eu tive um sonho, eu vejo as coisas que ele me mostra em forma de nuvens, né, no céu, né? Ele me mostrou uma lavareda de fogo bem grandona, né? Assim, no céu em forma de nuvem, né? E outra vez eu tive um sonho com um anjo que descia do céu, e ele descia do céu, que é justamente o anjo que eu falo para vocês no livro do Apocalipse. Ele desceu no céu e colocou fogo. Na hora que ele desceu, na hora que ele tocou os pés no chão, já foi logo tocando fogo na terra, entendeu? Aí, meus amores, por isso que eu digo a vocês, só quem tem um domínio para falar sobre isso aqui é ele. E você está vendo aqui, ó, deixa eu ler mais um pedacinho aqui, ó. E se ela for um muro, edificamos sobre
ela um palácio de prata, se ela for uma porta, cercá-la em com tábuas de cedro. Você está vendo aqui? Está falando justamente de quê? Daquela pessoa que Deus escolheu, entendeu? Mas, meus amores, vocês prestem bem atenção. Deus está falando que aqui justamente o que? Do templo dele. Nesse versículo aqui ele está falando do templo dele e está falando da casa dele, entendeu? Por que o templo de Israel não foi destruído? Então, ele vai edificar um, né? Quer dizer, ele já edificou, né? Ele está só pegando os escolhidos dele na face da terra, né? Vou soltar aqui. Ai, glória a Deus. Vou soltar aqui o segundo sonho. Por causa que eu soltei o primeiro, né? E dei uma explicação a vocês. Ó. Meus amores, eu sonhei que eu tava num canto, né? Eu não conheço esse canto. Nem tampouco conheci a rua que Jesus vinha descendo, nem aqueles pontos de comércio, né? Eu vou soltar para vocês desde o início esse sonho. Eu sonhei que eu estava no canto, quando eu olhava para trás de mim, eu estava de frente para um canto, quando eu olhava para trás de mim, eu avistava Jesus descendo uma rua por cima da calçada. Ele vinha de cabeça baixa, semblante triste, e ele vinha com a coroa de espinho na cabeça e vinha todo sujo de sangue. E ele vinha andando de cabeça baixa, por cima da calçada. Eu via os comércios tudo de porta fechada. E eu olhei, na hora que eu avistei ele, né, eu corri, fui ao encontro dele. Eu abracei ele, encostei a cabeça nos peitos dele, ele me abraçou, me cobriu com o manto e eu me acordei, entendeu? Aí, meus irmãos, eu vou soltar mais outro detalhe pra vocês no sonho. Não tinha ninguém no meio da rua, ele vinha sozinho. Não passava uma pessoa não passava. E ele sozinho, eu peguei isso assim, quando eu me acordei, eu disse assim, fala, por que ele tá só? Será que ele tá abandonado? Eu fiquei pensando, né? Deixa eu contar os restantes dos detalhes do sonho, pra depois eu falar o que eu pensei pra vocês, né? Quando eu me acordei. Eu peguei isso, quando eu fui abraçar ele, né? Eu prestei atenção num detalhe, né? Eu prestei atenção que ele tampou a cabeça dele pra cima e tampou do joelho pra baixo. E daqui, porque ele tava todo sujo de sangue. Mas sabe que é todo lavado de sangue, o homem todo lavado de sangue, tava ele. E ele limpou, daqui pra cima ele tampou, daqui pra baixo ele limpou, deixou bem limpinho. Para que o quê? Para que eu não me contaminasse, né, com os pecados do mundo inteiro, tá entendendo? Foi por isso que eu entendi isso, foi por isso que ele limpou. Aí, meus amores, ele deixou isso aqui bem limpinho, na hora que eu abracei, ele deixou isso aqui. A parte do manto, a parte do pano que ele usava transpassado na cintura, tava da cor de vinho. Quando eu abracei ele, tava bem vermelhinho, pra vocês verem como ele limpou, entendeu? Aí, meus amores, pra vocês verem como aqui dali foi o sacrifício que ele fez por nós, o quê? Ele foi todo afligido pelas nossas transgressões, né? O pecado do mundo inteiro estava sobre ele, entendi? Por isso foi que ele fez o quê? Por isso que ele se limpou para me abraçar, né? Para me abraçar ele, né? Quer dizer que foi o que correu ao encontro dele, abracei ele, né? Então, assim, meus amores, eu abracei mesmo. Se eu visse ele de novo, eu abracei ele várias vezes, ele ainda beijava os pés dele, porque ele merece. Ó, quando eu me acordei, eu fiquei pensando, né? Eu peguei e disse assim, Vala, por que que ele... Eu perguntei pra mim, né? E perguntei pra ele, assim, eu perguntei assim, Vala, por que foi que ele apareceu pra mim desse jeito? Né? Ele apareceu pra mim desse jeito, assim, né? E eu fiquei me perguntando, Vala, por que que ele quer me dizer? Eu fiquei assim, o que é que ele quer me dizer com esse sonho? Eu fiquei perguntando pra mim, o que é que ele queria me passar nesse sonho? Que eu não tava entendendo, né? Aí como eu já falei pra vocês, eu entendi umas coisas, né? Que aí eu entendi o sonho todinho, né? Aí, porque também quando eu li as Santas Escrituras eu entendi, né? Eu disse assim, cara, eu disse assim, não tem ninguém no meio da rua. Cadê os pastores? Cadê as ovelhas? Por que que Cristo é nosso pastor e por que que ele estava sozinho? Aí me deu aquela sensação de que ele estava abandonado, entendeu? Aí eu peguei e disse assim, mas não acredito que ele está abandonado. Não, mas é tanta igreja. Eu fiquei pensando assim, né? Tanto templo, tanta igreja, por que que ele está abandonado? Aí quando eu li no livro do Apocalipse, eu entendi por que ele apareceu pra mim daquele jeito. Ele disse, nesse sonho, ele falou pra mim que o quê? O id dele tinha sido abandonado, o sacrifício dele tinha sido abandonado. Aí eu entendi. Por quê? Porque eu li as Santas Escrituras. Deixa eu ler pra vocês aqui, ó.
aqui no livro do Apocalipse, eu entendi porque que ele apareceu para mim assim. E eu entendi também o que eu tinha feito lá no livro de Cantares. Porque eu entendi, porque eu entendi também o significado de eu ter abraçado ele ter se limpado, entendeu? Porque ele estava todo contaminado os pecados do mundo inteiro, né? Foi por isso que ele se limpou e eu abracei ele, né? Quando eu fui, no momento que eu fui, na hora que eu vi ele, que eu me virei, que eu corri, eu fui correr ao encontro dele. Que eu abracei ele, então, naquele momento ali ele se limpou. Aí eu entendi essa parte aí, né? Essa parte eu entendi. Para que eu não me sujasse, me contaminasse com os pecados da humanidade inteira, né? Para vocês verem como é, viu? Ó. Aí eu peguei e disse assim, mas o que ele quer me dizer? E não tinha uma pessoa no meio da rua. Eu disse assim, mas tem tanto tempo, eu não acredito que ele está abandonado. Aí quando eu li o livro do Apocalipse, eu entendi. Ó. Porque as igrejas estão desse jeito, os templos deles estão desse jeito, preste atenção. E sofreste, tende paciência, trabalhaste pelo meu nome e não se cansaste. Ele elogia os trabalhos dos pastores, ele elogiou os trabalhos dos pastores que levam as ovelhas dele, mas Jesus continua falando aqui nesse versículo. Li o versículo 3, agora eu vou ler o versículo 4 para vocês verem. Olha o que ele vai dizer. Ele elogiou, mas ele tem algo contra os pastores aqui na face da terra. Não todos, mas alguns pastores que estão com negligência com ele tem algo contra vocês. Continuando aqui. Tenho, porém, contra ti. Ele deixou bem claro que ele tem algo contra o quê? Contra os pastores, os líderes que conduzem as ovelhas dele. Presta atenção, ó. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. O primeiro amor é o id dele. O que ele falava? O que foi que ele ensinou os discípulos? Primeiro, os discípulos ele ensinou a pregar a palavra de Deus no meio do mundo. Foi do mesmo jeito. Do mesmo jeito ele quer que os pastores de ovelha, condutor, continuem fazendo a mesma coisa. Entendeu? Continuando aqui. Na hora que eu li isso aqui, eu entendi na mesma hora. Lembra-te por de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Aqui ele já chamou foi atenção. Para tu voltar e começar a fazer as coisas que ele começou a fazer com os discípulos, entendeu? Ó, pois senão brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castital, se tu não se arrepender. Cristo deu uma advertência aqui nesse versículo. Duas advertências. Cristo ele falou, duas não, três. Ele mandou vocês voltar a fazer as coisas que ele fazia no começo. E outra advertência ele deu, ele disse que senão ele vai vir sobre ti e vai ser triste. E outra advertência, ele pediu para vocês se arrependerem, que enquanto está na terra há arrependimento. Mas depois que sai dela, meus amores, ó, o último sonho que eu tive é justamente para os pastores. Antes do último sonho, eu tive outro sonho que foi para mim. Era 4 templos. Que era 4 casas, era 4 templos. Porque ele fala que o templo dele é chamado casa de oração. Por isso que eu digo a vocês. Quando ele chegou perante essas casas, a primeira coisa que ele veio, ele desceu 3 homens do céu. Na hora que ele tocou na terra, 2 ficou lá no meio da rua e 1 veio ao meu encontro. Eu ia ao encontro dele, ele já viu o meu encontro. Ele chegou e disse assim, cadê ele? Desse jeito pra mim. Com certeza é Jesus, né? O Cristo nosso Messias. Aí eu peguei e disse assim, tem umas casas ali pra trás. Eu disse desse jeito. E eu e ele, nós dois juntinhos, saímos pra olhar as casas. Primeira casa ele não se agradou. Ele disse assim, não. Na segunda casa ele olhou também e disse assim, não. Quando foi na terceira casa, lá dentro, ó, nessas 3 casas, todas as 3 tinha mulher. E ele, quando chegou na terceira casa, eu abri a porta pra ele, uma brechinha da porta, lá dentro tinha uma mulher. Na hora que ele viu essa mulher, o semblante dele mudou, ficou um semblante de alegria. E quando eu olhei, nós dois, eu e ele, nós estávamos no pé da porta, nós dois olhando para essa mulher lá dentro. Nós dois olhando para essa mulher, nós dois lá dentro junto. Meus amores, eu tenho uma suspeita que essa mulher é eu. Entendeu? Eu tenho uma suspeita que eu tenho quase uma certeza que essa mulher é eu. E deixa eu contar mais aqui. E na hora que eu e ele olhamos lá pra dentro, ela olhou também. Na hora que ela olhou, ela fixou os olhos nele, né? Glória a Deus. Ela fixou os olhos nele e eu deixei, ele se virou pra mim, né? E deu um sorriso. Aí eu deixei ele lá, né? E fui lá pra casa onde eu tava. Nessa casa onde eu tava, lá não tinha teto. E lá só tinha um portal. E ele pegou, eu deixei ele lá. Em segundo, ele pegou essa mulher e trouxe
pra casa onde eu tava. Eu não tava dentro dessa casa, eu tava na frente dessa casa. E ele pegou, tirou essa mulher de lá e trouxe essa mulher lá pra essa... Como é que chama, meu Deus? Botou essa mulher mesmo nessa casa. Lá não tinha teto, lá só tinha um portal. E ele colocou essa mulher mesmo no centro dessa porta e arribada do chão. Ela tava suspensa do chão, não tava encostando os pés dela no chão, não. Ela já tava no ponto de subida pro céu. E eu olhando pra ela, eu olhei assim pra ela, achei ela tão linda. Aí eu fiquei com pena dela, né? Eu peguei isso, porque eles iam levar ela, né? Aí eu peguei isso assim, eu vou falar com ele. E eu olhei pra cara dele, eu vi a cara dele tão de decidido. Eu olhei pra cara dele, eu olhando assim pra cara dele, né? Eu senti aquela sensação e vi aquela... Ele tava decidido em levar ela. Aí eu peguei e disse assim, eu vou falar com ele, porque ele veio do céu, com certeza ele viu Jesus. Olha minhas perguntas. Eu fazendo uma pergunta dessa pra ele mesmo, né? Depois eu comecei a entender esse sonho, né? Aí, meus amores, sabe o que foi que eu fiz? Eu cheguei pra ele e disse assim, da onde tu veio? Tu não viu Jesus? Ele olhou pra mim assim com a cara e disse assim, tu não tá me conhecendo, não? Ai, meus amores, eu me acordei, entendeu? Eu não sei nem se foi que ele me respondeu, mas pela cara que ele colocou pra mim, né? É como se fosse assim, tu não tá me conhecendo, não? Entendeu, meus amores? Aí, meus amores, eu me acordei. Eu peguei isso assim, o sonho estranho. E nessa casa que eu tava, que não tinha nada, eu tava plantando um pezinho de cebola. Um pezinho de cebola. E a areia era bem pretinha na frente dessa casa. Eu tava plantando um pezinho de cebola. E que foi mesmo no momento que eu plantei. E, ó, mas antes desse detalhe, eu vi um pedaço do templo. Nesse mesmo sonho, eu vi um pedaço desse templo no céu. Ele me mostrou, eu olhei, na hora que eu tava com esse pezinho de cebola, que eu tava numa casa, quando eu ia pra outra casa, com esse pezinho de cebola na mão, eu olhei pro céu. Na hora que eu olhei pro céu, eu olhando, andando no meio da rua, eu olhei pro céu, que é mania minha que eu tenho. Na hora que eu olhei pro céu, eu vi um pedaço do templo no céu. Um pedaço, mas era um pedaço enorme de grande. E em cima ele era assim, cheio de ondinha. E assim, a parte assim, toda pintadinha de branco, uma parte assim pintada de... Uma parte assim pintada de marrom e outra parte assim uns amarelozinhos bem claros, umas coisas bem lindas, né? E na hora que eu fixei os olhos no templo, ele tirou o templo do céu. Aí eu continuei o meu caminho, né? Fui plantar esse pezinho de cebola lá nessa casa. Entendeu, meus amores? Aí, meus amores, quando eu me acordei, eu disse assim. Eu peguei e fiquei assim. Ah, deixa eu contar outro detalhe. Eu disse assim, fala que isso é mais esquisito quando eu me acordei. Eu disse, ah, com isso foi mais esquisito. Aí, primeira coisa que veio na minha cabeça, ele bota essas coisas na minha cabeça. E também é porque ele já tem falado, eu também já tenho escutado. E é o primeiro pensamento que me vem, né? Aí ele pegou, eu me lembrei que ele disse assim, a minha casa é chamada casa de oração, estou fazendo casa de comércio. Na hora que eu me lembrei disso, que saiu dos beijos, assim, meus amores, vocês me perdoem, Jesus me perdoa. Quando eu me lembrei que isso saiu dos lábios dele, meus amores, eu disse assim, essas três casas são três templos. Não era nem só três, era quatro. Porque o templo de Israel foi derrubado. Porque ele mesmo profetizou. Naquele templo não existe mais, né? Então, aí, meus amores, eu peguei e disse assim, meu Deus do céu. Eu fiquei imaginando, né? Que eu achei esse sonho tão esquisito. Eu achei esse sonho esquisito, né? Porque as outras casas estavam tudo normal. E aquela primeira, ela tava sem teto. Aí eu peguei e disse assim, quando eu me acordei, eu fiquei pensando, né, no sonho. Disse assim, não, eu vou pensar nisso mais não, eu vou dormir. Porque eu achei tão confuso. Aí eu peguei e fui cochilar de novo, né? Eu fui cochilar. Quando eu fui cochilar, né, ele me mostrou uma cabeça de uma mulher. A cabeça de uma mulher. Toda maquiada. E ela falando sobre maquiagem. E na hora que eu vi aquilo, eu olhei assim pra mulher, eu olhei com a mesma cara que eu tô olhando pra vocês. Eu olhei com a cara assim de espanto pra a mulher com a sobrancelha preta, preta, preta. Não tem essas mulheres que fazem a sobrancelha preta, né? Do mesmo jeito. Os olhos, o rosto todo pintado de pó, os beijos cheios de batom. E ela falando de maquiagem. Na hora que eu olhei assim pra ela, eu me acordei. Na hora que eu me acordei, é como se fosse continuação do sonho. Aí eu peguei isso assim. Aí foi que caiu a minha ficha, né? Eu peguei isso assim, Jesus disse que ergueu um templo com 3 dias. E ele disse que ele mandou derrubar aquele templo, que aquele templo estava contaminado, né? Que aquele templo de Israel estava o quê? Eles, como é que chama, meu Deus? É outro nome que eu chamo. Eu vou chamar mesmo contaminado, porque é difícil eu me lembrar desse nome, né? Aí, meus irmãos, eu escutei uma zoada, eu parei um pouquinho.
Aí, meus irmãos, quando eu vi esse templo, quando eu vi essa casa, eu me lembrei do templo de Israel, entendeu? E as outras casas estavam tudo normal. Aí eu peguei e disse assim, então a primeira porta que tinha uma mulher dentro, que nas Santas Escrituras, no livro do Apocalipse, fala que também tem outros livros que falam que a igreja representa uma mulher, né? Então, aí na mesma hora caiu a minha ficha, né? Aí eu peguei e disse assim, então, também no livro do Apocalipse fala, né, que aqueles que não são, que são virgens, que não se contaminaram com mulheres. Mulheres quer dizer o que? Religião. Aí foi caindo na minha ficha, né? Eu fui começando a entender o sonho. Eu peguei e disse assim, então, a primeira casa representa o templo católico que tá o quê? Que tá corrompido. A segunda representa o quê? A segunda casa representa o templo evangélico, que está corrompido com vaidade. Foi a cabeça da mulher que ele me mostrou. Pronto, meus amores, pronto. E a terceira casa é o templo que ele construiu dentro de 3 dias. 3 dias ele disse que ergueu o templo com esse templo que foi lá no início. Por isso que quando eu fui mais ele, nós ia passando por tempo para poder chegar no dele, entendeu? Aí foi que ele pegou aquela mulher, tirou de lá e colocou ela dentro dessa casa que não tinha teto, não tinha telha, não tinha nada, entendeu? Era só as paredes arribadas e um portal. Por isso, aí eu entendi, eu peguei e entendi na hora que o primeiro era o primeiro templo que ele se agradava, né? Era o primeiro. E ele não disse que ia derrubar esse templo, então. E ele disse que erguia outro, pois então, foi o que ele ergueu. Foi por isso que ele tirou aquele de lá e colocou no templo onde ele, tá entendendo? Eu entendi todinho. Na hora, depois que eu comecei a pensar, eu comecei a entender. Mas eu entendi tudo nas Santas Escrituras, entendeu? Porque ele disse assim, a minha casa, que é chamada casa de oração, eu entendi. Então, aquelas 3 casas representam 3 templos. E aquela primeira, que não tem teto, não tem nada, é o templo que foi destruído. Que ele profetizou que aquele sempre ia ser destruído, porque ele estava o quê? Ele estava, como é que chama, Jesus? Me lembra, Jesus? Profanado. Ele estava profanado. Profanado. Sim. Tá, estava contaminado, cheio de pecado. O povo mesmo judeu fizeram isso no templo. Por quê? Porque, eu vi que Jesus, eu fiquei foi de boca aberta quando eu vi que Jesus abriu a boca e disse, não sei qual foi o livro, não sei se foi em Mateus ou foi em João, ele abriu a boca e disse que entre o altar e o templo mataram um profeta que Deus mandou para falar com o povo lá daquele templo. E mataram esse profeta. Aí o templo está o quê? Profanado. Como ele abriu a boca, ele disse. Cristo abriu a boca e disse que o templo dele estava profanado. Entendeu? Por isso que eu digo a vocês. Por isso que eu falo com vocês. A gente tem que ser pessoas que andar justamente com a verdade. E outra coisa, sobre as vestes das rosas dele dentro da casa dele. Ele está chamando a atenção também sobre isso. Aqui no livro mesmo de... Qual é o nome? No livro de... Deixa eu pegar aqui para vocês, olha. Jesus me amostra, Jesus me ajuda a falar com tuas ovelhas, não é minha, né? Tuas ovelhas. Me ajuda a falar com elas. Pronto. Ele fala sobre as vestes. A gente vê que as mulheres estão se comportando dentro do templo, dentro da casa dele. Tanto, vocês prestem atenção, eu estou falando com vocês, não é só dentro do templo, não. Ele entra na casa de vocês. Vocês acham que Cristo não vai visitar vocês dentro da casa de vocês? Não, ele vai. Por que que Cristo fala que vocês estão passando por isso, aquilo, outro? Porque ele entra na casa de vocês. Ele vê como é que vocês se comportam. Ele vê se vocês estão buscando ele em espírito em verdade ou não. Por isso que eu tô conversando com vocês, entendeu? Pra vocês verem, quando eu entro dentro dos templos, eu vejo também. Você está pensando que é só eu que entro, é? Vocês não veem ele, porque muitas pessoas chegam pra mim e soltam piada pra mim, dizendo assim, vem pro templo pra reparar. Meus amores, glória a Deus, porque eu tô reparando, tô chamando a atenção de vocês. Por quê? Porque ele também entra dentro dos templos. Ele também olha pra vocês, entendeu? Ele olha pra vocês e ele quer levar vocês, mas por causa disso vocês podem ficar na terra. E ele tá tentando alertar vocês disso. Cuida das tuas vestes. E aqui nas Santas Escrituras tem. Agora eu não sei por que os pastores, nem as pastoras dos pastores falam isso. Entendeu?
A gente tem que se atrajaiar, eu vou ler aqui pra você, honestamente mesmo. Tem pessoas que usam a saia grande, mas a saia lascada até a coxa. Já perguntou a ele, Jesus, será que isso aqui te agrada? Ou, se não agrada nem o teu marido, avalie a Jesus, entendeu? Presta atenção. Meus amores, eu falo isso porque vocês podem perder a salvação de vocês. Pensa, eu tô morta de lá, satisfeita, eu vou mais Jesus, meu rei, meu salvador, que me salvou do lago de fogo. Eu vou com Jesus. Por causa de um detalhe, de uma roupa, tu perder a tua salvação, de tu estar para todo sempre com Cristo na glória. Por isso que eu converso com vocês abertamente. E muitas pessoas me odeiam. Mas isso aqui, oh, meus amores, Jesus me chamou a minha atenção. Se Jesus chamou a minha atenção, por que eu vou chegar e vou ficar com negligência com vocês? Vou nada. Presta atenção aqui, ó. Orientação para as mulheres. Para mim também. Para mim também. Cristo chegou para mim e disse assim, olha, tu me espera, eu vou voltar. Eu estou esperando, aguardando por ele. Ele disse assim, não é para fazer assim, assim. Eu obedeço. Meus amores, eu quero ganhar minha salvação, entendeu? Continuando aqui, ó. Quem é que do mesmo modo as mulheres se trajem em traje honesto, com pudor. Tá vendo? Com postura, né? Pudor, né? Porque na Bíblia fala pudor, né? Postura, né? Entendeu? Aí a pessoa compra um vestido bem grandão, aí lasca ele. Meus amores, tá certo que tem muitas roupas que a gente acha bonito, as roupas já tá tudo contaminado com as coisas do mundo. Eu peguei um vestido bem largão mesmo assim, que ele tinha um lascão, e eu fui tentar fechar, acharam ruim. Então, quando eu cheguei em casa, eu peguei e fechei mesmo, eu cheguei e fechei. Sabe o que foi que eu assisti um vídeo que Deus arrebatou um pastor, e o pastor foi lá no inferno, e o que? Ele falou várias coisas que Cristo tinha mostrado a ele. Por que as mulheres iam para o inferno? Por causa das saias lascadas, por causa dos saltos altos, por causa das maquiagens. Eu vou passar isso na minha cara para não perder minha salvação? Se Cristo já mostrou outra pessoa, glória a Deus, as pessoas, porque as pessoas querem primeiro ser levadas no inferno. Aí quando vocês tiverem quando vocês tiverem a certeza, vocês deixarem de usar. Faz isso não. Cristo não vai arrebatar todo mundo, levar no inferno para vocês verem, não. Entendeu? Cristo arrebata o quê? Uma, duas pessoas, leva essas pessoas lá, essas pessoas nem querem ir, não. Eu não quero ir pro inferno, entendeu? Entendeu? Não precisa nem ele me arrebatar para mim, tá dizendo isso para vocês, não. E vocês também tem que ter, como é que chama? Vocês têm que ter entendimento, não precisa vocês visitar o inferno para vocês verem as coisas erradas que vocês estão cometendo dentro do templo e fora do templo, não. Entendeu? Esse vestido aqui, meus amores, eu comprei ele. Eu comprei não, eu ganhei, glória a Deus. A minha cunhada, né, a mulher do meu irmão me deu. Ele é um lascão medonho aqui, que só falta pra mostrar, né? Aí eu peguei, eu já costurei aqui em cima. Então, hoje assim as roupas são desse jeito. Eu fico direto aqui, vocês já prestaram atenção? Eu fico direto tentando fechar aqui. Entendeu, meus amores? Por quê, meus amores? Porque eu já dei ponto, vocês estão vendo? Eu já dei o ponto. Eu vou botar aqui até o fone aqui, ó. É porque, meus amores, isso incomoda a mim, né? Então, e as pessoas, meus amores, Cristo está tentando resgatar as ovelhas dele do lago de fogo e as pessoas ignoram. Vê as revelações, acha que não é verdade. Pois é verdade. Cristo diz que é da revelação nos últimos dias para muitas pessoas. É só alerta para vocês ignoram. Não acredita. Glória a Deus, esses que acreditar e se desviar. Porque os que não acreditarem e continuarem no erro, pode ter certeza para onde é que vocês vão, entendeu? Meus amores, olha, eu vou continuar aqui, ó. Com pudor e modesta, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, tá vendo? Nem vestir roupas preciosas, a gente pode fazer isso não. Meus amores, por isso que eu digo, é muito melhor nós seguir o que está escrito na Sagrada Escritura do que vocês colocar a risco a alma de vocês. Eu não arrisco a minha alma de jeito nenhum. Ó, mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras, então. Com boas obras, levando o evangelho. Aí, por isso que eu converso com vocês, meus amores. Porque Cristo, ele chegou para mim, Cristo apareceu para mim só para conversar com vocês, entendeu?
E que ele mesmo conversa com os homens, né? Glória a Deus. Porque os homens não são vaidosos como as mulheres. O mais assim, as mulheres. As mulheres são muito vaidosas, entendeu? Muito mesmo. E os homens não são assim como as mulheres. Os homens vestem uma calça, botam um sapato e vestem uma camisa e vai para casa de Deus. Eles não usam esse tipo de armação. Por isso que Deus fala mais. E ele fala com os homens sobre, parece que é sobre futebol, sobre outras coisas aí, né? Sobre telefone, essas coisas que passam nas redes sociais. Para que isso não tire o foco da salvação de vocês. Eu vejo que ele fala sobre isso também, como os homens, entendeu? Meus amores, coisa boa é quando ele chama a atenção da gente. Porque já pensou ele vindo, a gente estando no erro da gente? A gente perde a nossa salvação. Pensa, pensa, eu tô fazendo uma coisa de errado. Ele não chama a minha atenção. Aí ele vem. Eu fico por causa do pecado que eu tava cometendo. E se ele me advertir? E se eu parar de fazer, eu não vou com ele? Vou. E se ele me advertir, eu não parar de fazer, eu perdo a minha salvação. Aí é o que tá no querer de vocês. Tá no querer de vocês, a responsabilidade é de vocês, com a alma de vocês. Entendeu? Ele só adverte. Para que não te pegue tudo de surpresa. Vocês sabem que antes, ele não faz nada assim antes de avisar. Então, ele já tá avisando, mandando mensagem pros templos dele. Olha, se santifica a mim. Se santifica a mim. O nome do meu lugar é eternidade, o nome do lugar é santo. Avalie lá, né? Então. E ele quer o que? Que a gente se santifique também para ir para lá, entendeu? Meus amores, encerrei pra cá. Encerrei por aqui pra vocês. Ó, aqui tem um versículo que Cristo como é que chama, meu Deus? Cristo se... Deixa eu ler aqui pra vocês. Deixa eu ler aqui, ó. As mulheres aprendem em silêncio. Meus amores, as mulheres aprendem em silêncio com toda a sujeição. Olha, preste atenção nesse outro versículo aqui, ó. Não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a importância das mãos dos presbíteros. Deixa eu ler aqui outra aqui pra vocês. Deixa eu ver aqui se é aqui. Não, não é aqui não. É em outro canto aqui. Deixa eu ler aqui pra vocês. Pronto, tá aqui. A mulher fica o quê? Sujeita ao seu marido, né? Com sujeição. Do mesmo jeito a sujeição que as mulheres têm com o marido, Cristo também teve com a igreja. Por isso que Cristo adverte vocês. Vocês podem até me ignorar, mas quem está advertindo vocês é ele, né? Eu não, entendeu? E eu também advirto a vocês, porque se ele exigir isso de mim, eu falo com vocês. Porque se ele quer me levar para o céu e ele me explica as coisas, então eu passo para vocês. Porque vocês podem chegar. Por que tu alertou a ela, para ela ficar conforme a tua vontade? Porque ela não alertou nós também, para nós ficar igualmente a tua vontade? Meus amores, eu faço de tudo para agradar a Cristo. Eu faço de tudo para agradar o Deus de Israel. Por que eu vou passar o contrário para vocês? Não, meus amores, vou nada. Entendeu? Graças a Deus ele me mostra os cantos onde a gente